Débora Alfano, eu queria hoje prestar uma homenagem. Eu queria prestar uma homenagem a um grande brasileiro, que é o juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro. E eu queria prestar essa homenagem em reconhecimento ao patriotismo do Sérgio Moro, né? Vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que vai achar que eu estou exagerando, mas eu vejo traços de patriotismo no Sérgio Moro que são difíceis da gente encontrar. E por que eu digo isso? Porque imagine, por um instante, se o Sérgio Moro continuasse a se comportar como aqueles juízes de filmes americanos, né? Se ele continuasse a passar pra gente aquela impressão que ele passava de que ele estava acima do bem e do mal. Talvez hoje, aliás, muito provavelmente hoje, a gente estaria, e foi uma coisa que aconteceu recentemente, colocando o Sérgio Moro na lista de presidenciáveis. A gente estaria correndo o risco sério, né, de descobrir que o Sérgio Moro não é um semideus, que o Sérgio Moro não é aquele personagem de filme americano que ele vendeu ser, aquele juiz incrível, e tendo que aprender isso da pior maneira possível, eventualmente, que é vendo ele chegar à presidência da República. E aí a gente conhecer, saber, aprender que ele é humano, que ele não é aquilo que ele dizia ser, né? E aí surge o patriotismo do Sérgio Moro, né? E humano, quando eu digo, é humano a ponto de ter mostrado já na Lava Jato a capacidade de tomar decisões humanas. Ou seja, a maior delas, ele arrebentou o setor de engenharia pesada do Brasil para lá de dentro, daqueles restinhos de pedra que sobraram das empresas de engenharia brasileira, tirar corruptos, empresários que faziam traquinagens, trampolinagens, roubavam, etc. e tal. Mas ele tirou dos escombros, porque ele reduziu a engenharia, ou ajudou a reduzir a engenharia nacional aos escombros. Ele vai dizer que o que detonou a engenharia nacional foi a corrupção. Sim, é verdade. A corrupção ajudou. Mas combater a corrupção, e da mesma forma que se espera de um médico, que não haja do mesmo jeito que a doença. Que use métodos diferentes, né? A gente espera que a polícia use métodos diferentes dos bandidos. Bandidos saem atirando para todo lado. A gente espera que a polícia use a lei. A gente espera que os médicos ajam na hora de uma cirurgia diferente da doença, que ataca o corpo de qualquer jeito. Que os bombeiros ajam diferente do fogo. Que os juízes ajam diferente da corrupção. Então a corrupção ajudou a transformar e apodrecer as empresas, pois tarefa do juiz tirar o podre, separar a parte boa e tentar fazer preservar. Tentou? Não. Ele tentou extrair os ratos dos escombros. E ele poderia ter tentado diferente, mas não tentou. Então ele implodiu sem nenhuma preocupação. Aí ele mostrou de novo a humanidade dele ao aceitar o cargo de ministro da Justiça, talvez por vaidade, sei lá, talvez ele quisesse se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez um outro motivo que a gente não conhece, quem sabe um dia ele conte num livro, se não é um desses, pode ser outro qualquer, sei lá, tentativa de transformar o Brasil no campo da justiça, mas ele não fez diferença no Ministério da Justiça, né? Nada a ponto de sugerir que tivesse o toque de Midas que vendia, né? Ou que as pessoas compravam, né? Uma boa generosidade por parte de setores da imprensa que achavam que ele realmente era um sujeito muito diferente dos outros, né? Um bom juiz de fato, fez um trabalho seríssimo na Lava Jato, mas teve esse descuido, que é grave. E não se esperava dele, e o Supremo Tribunal Federal acabou abençoando, de certa forma, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tudo bem, implodir as empresas, né? O que são milhares e milhares e milhares de empregos, né? Vamos aprender 10, 20, 30, 50, 100 corruptos, e se isso vai custar 200, 300, 400, 500 mil empregos, isso a gente vê depois, né? Que é o que a gente está vendo agora. A taxa de desemprego assombrosa, e a gente acabou com um setor que era um setor importante. Essas empresas fizeram pontes, essas empresas fizeram ferrovias, essas empresas fizeram metrôs, fizeram várias coisas. Aeroportos, portos. Não eram casas de corrupção, eram casas onde havia corrupção.
e seria preciso tirar os corruptos dali. Mas como ministro da Justiça, ele foi esforçado e usou as ferramentas de marketing para criar uma crise política com o presidente Bolsonaro, desfechando um ataque ao presidente, acusando o presidente de cometer um possível crime que até agora não se comprovou. Veja, que o presidente tentou interferir na Lava Jato, na Polícia Federal, está claríssimo. Ele tem um filho que está sendo investigado, acusado de rachadinha, que transferiu dinheiro para uma loja da Copenhagen, que comprou imóveis, que pegava dinheiro dos outros. Essa é a acusação. Está sendo investigado por isso. A Polícia Federal olhou, o Ministério Público, muita indicação de que pode ter havido, sim, coisa ali. Tem o Queiroz, né, amigo do presidente da República. Então é evidente que o presidente está preocupado com isso. Agora, dali a sugerir que o presidente cometeu um crime ao querer interferir, então nenhum presidente interferiu, né? Só o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro a interferir num cargo de segundo escalão sem explicação, porque realmente não tem nenhuma explicação no mundo compreensível. Mas ele teve a humanidade. E aí ele poderia ser, se ele mantivesse aquele estilo original, ser um candidato. Mas aí ele mostra de novo a humanidade ao querer ganhar dinheiro, né? Que é humano. Querer ganhar dinheiro é humano. Quem nos escuta quer ganhar dinheiro, trabalha e é honrado ganhar dinheiro. E ele resolveu ganhar muito dinheiro, né? Tem gente dizendo que o contrato dele com a empresa de consultoria americana Álvares Marçal está na casa dos milhões de reais. Tem gente falando em valores superiores a 6 milhões de reais por ano, né? Coisa acima de $1 milhão. Há quem diga que é mais. Tem gente que é do setor e fala, não, pode ter certeza que é mais do que isso, mas não vem ao caso. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, o juiz que construiu uma biografia, agora está montando um currículo, né? Que é o que você faz. O currículo vitae, que é o que você faz quando você vai procurar emprego. Então, a Álvares Marçal soltou uma nota, trouxe o currículo dele, né? A biografia virou currículo. No setor empresarial, é como a gente chama a biografia, é currículo. Você não fala assim, mande para mim a sua biografia. Não, biografia. Você manda o seu currículo. Ele tinha uma biografia, passou a ter um currículo. Só que ele entrou num mundo perigoso. Por mais que a empresa tome todos os cuidados, e a Álvares Marçal é uma empresa referência no setor, parte dos negócios dela é muito arriscado. Por exemplo, ela acabou de fechar em setembro, né, fechou com o governo do Líbano, uma auditoria forense das contas do Banco Central para identificar desvios de recursos. Foi a Álvares Marçal que foi contratada. E se alguém, por exemplo, levanta a suspeita sobre os valores desse contrato? Pode acontecer, né? A gente talvez, não sei, Débora, se você lembra, mas tinha uma empresa chamada Arthur Andersen, que era uma das 5 maiores empresas de contabilidade do mundo. Você juntava com a Deloitte, com a PricewaterhouseCoopers, você juntava com a Ernst Young, a PMG, etc. e tal. Em 2002, essa empresa entregou voluntariamente as suas licenças para operar no mundo da contabilidade, porque ela foi considerada culpada de crimes na auditoria de uma empresa de energia chamada Enron, que ficava no Texas e que fez uma fraude monumental, né? E a Arthur Andersen era a empresa de auditoria da Enron. Dançou. Sim, 3 anos depois, né, a Suprema Corte Americana descobriu o seguinte: olha, esquece a condenação da Arthur Andersen, ela não é culpada. Um juiz de primeira instância, o Sérgio Moro, né, americano, condenou a empresa, mas com erros gravíssimos. Algo que pode acontecer. Na Lava Jato aconteceu. Supremo Tribunal Federal, assim como a Suprema Corte Americana, reviu algumas decisões tomadas na Lava Jato, né? Isso pode acontecer, inclusive, com processos que estão em andamento no Supremo hoje, que tem como ministro e tem como o juiz de primeira instância o Sérgio Moro, envolvendo o Lula. Pode acontecer. Mas apesar disso tudo, e aconteceu com a Arthur Andersen, né, ela foi absolvida, né, 3 anos depois, mas foi um rolo. O dano à reputação foi brutal. Resultado, quase 20 anos depois, ela criou a Andersen Tax, uma nova marca, para tentar recuperar a credibilidade. Está aí, tentando crescer e tal. Isso não pode acontecer com a Álvares Marçal? Pode. Por algum trabalho realizado? Pode. Pode a Álvares Marçal, eventualmente, ser acusada de alguma coisa, porque está no mundo das empresas.
que fazem recuperação judicial, que tem problemas na justiça, que tem enroscos, e de repente uma contratação dessa qualquer da Álvares Marçal pode dar uma discussão. Uma empresa em recuperação judicial que contrate a Álvares Marçal pode dar uma discussão. E já pensou o juiz Sérgio Moro trombando com um juiz de primeira instância, com o perfil que ele tinha, tratando ele de forma completamente indiferente, né? E ele tendo que contratar um criminalista, ele tendo que soltar notas negando veementemente as acusações? É uma impossibilidade? Não, é improvável, mas impossível não é. É algo que pode acontecer. Então ele entrou no mundo do risco. Nesse caso, se acontece uma coisa dessa, a biografia que virou currículo pode virar folha corrida. Não porque ele terá cometido um crime, não, mas porque ele terá que explicar atos, né? E muitos dos que estão na Lava Jato e que depois se provou que são inocentes, ficaram um tempão tendo que explicar e sendo tratados como se tivessem folha corrida, o que é uma coisa complicada. Esse risco ele corre. Um dos clientes da Álvares Marçal, já foi noticiado amplamente, é a Odebrecht, que aliás discute agora se deve ou não manter esse contrato com a Álvares Marçal só porque contrataram o juiz Sérgio Moro, mas a Odebrecht está lá. Então, o juiz Sérgio Moro, que se especializou em caçar empresas e fechar, como consequência dessa caça, agora está numa empresa que caça empresas para fechar contrato. Entendeu? Ele corria de um jeito, agora corre de outro. A empresa que ele está corre de um jeito e a justiça corria de outro. É uma contradição com a qual ele tem que conviver. Fruto do quê? Da humanidade. Então, que bom que ele mostrou essa humanidade, que bom que ele mostrou as contradições, que bom que ele mostrou que quer ganhar dinheiro, que bom que o juiz que caçava empresa agora está caçando cliente, né? Porque senão, mesmo sem administrar uma loja da Copenhagen, mesmo sem administrar uma banquinha de açaí, ele estaria sendo entrevistado agora para falar do seu plano de energia, seu plano social, seu plano para infraestrutura, os planos para o Brasil, como um candidato, sendo disputado por partidos e tal. E o Brasil não aguenta mais saber se o presidente é bom ou ruim no cargo. A gente está cansado disso. Chega de teste. A gente precisa eleger em 2022, né? A gente precisa ter na presidência da República um profissional. Não dá, olha só o desafio do próprio presidente Bolsonaro de entender como é que as coisas funcionam. Ele está aí não terminou, deu 1 ano e não deu 2 anos ainda. Vai dar 2 anos agora. Olha o desafio. Ele está aprendendo no cargo. Olha como custa isso. Então ele vai chegar lá em 2022 com 4 anos de experiência. E aí vai disputar. Mas ele aprendeu no cargo. É bom isso. O profissional da política ganha um tempo grande. 2020 mostrou que as pessoas querem os profissionais da política. E se o juiz Sérgio Moro fosse mais cuidadoso, não mostrasse a sua humanidade como ele mostrou, se ele continuasse a se comportar como se ele fosse uma reserva moral da política nacional, talvez fosse um nome forte para combater o presidente Bolsonaro. E essa história de juiz na política, sinceramente, olha, o Witzel está aí, olha o que deu, não é uma coisa boa. A gente precisa de gente decente, o juiz Sérgio Moro, não há dúvida, né, de que é uma pessoa decente, mas a gente precisa de uma pessoa que seja decente e eficiente. Como é que você vai provar a eficiência, né? Como eu disse, não administrou nenhuma loja da Copenhagen. Então, se ele não fosse o patriota que ele mostrou ser, e isso é muito interessante, a gente continuaria a conviver com aquele Moro imaginário, né? O Moro do filme americano, do juiz que não tem dúvida, que não erra, né? E no entanto, a gente tem a sorte de estar diante do Moro real. E então eu acho que é dia de homenagear, é dia de agradecer, né? Agradecer ao Moro, que vá em frente, que consiga ficar rico, que tomara que não enfrente nenhum problema na justiça, tomara que se enfrentar um problema na justiça não trombe com o juiz como ele foi, não porque ele tenha sido injusto, né? Mas porque tenha cometido esses excessos, né? Como eu falei. Então tomara que isso aconteça. E para o Brasil, sorte, né? Nós não vamos fazer teste na presidência da República. Isso é muito bom. Então hoje eu queria realmente dedicar, embora o aniversário do juiz Sérgio Moro seja o dia 1 de agosto, já passou, a gente nem registrou
aqui no Band News no meio do dia, mas no dia 2 de dezembro de 2020, eu acho que vale muito a pena a gente agradecer, homenagear e agradecer. Ele decidiu o caminho dele e deixou o Brasil livre para buscar o seu futuro.